Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, agora a partir do versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Então Pedro agora está explicando a razão da cura do coxo. Quem agiu, o que veio proporcionar essa fé, esse poder de Deus para que aquele paralítico que nasceu coxo andasse. Então ele explica a partir do versículo de número 13, que foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais. Então, o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do chamado de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, da descendência de Abraão, conforme a promessa dada a Abraão. Então, até o patriarca Jacó, que vai então gerar os 12 filhos que vão formar ali as 12 tribos de Israel, junto com José e seus filhos também, os demais irmãos de José, toda a sua família. Então é esse Deus, é o Deus de nossos pais. Então é o Deus da Torá, é o Deus dos mandamentos, é o Deus dos salmos, é o Deus dos profetas. Então realmente está dentro de Israel. Jesus mesmo havia dito ali à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Então, realmente, essa cura, o batismo com o Espírito Santo, o poder, a unção, a sabedoria, os dons espirituais, todo este mover de Deus agora no Espírito, ele vem do mesmo Deus da palavra escrita em pedras, dos mandamentos dados a Moisés, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, ele vai falar através do seu filho. E este filho vai batizar com o Espírito Santo. Então a palavra de Deus agora vai sair de Jerusalém. A lei de Deus vai sair ali do Monte Sião, de Israel, de Jerusalém. Então é uma renovação. A lei escrita em tábuas de pedra agora será escrita em nossos corações. E receberemos um novo Espírito. Vamos entender a palavra, vamos conhecer a Deus como se deve conhecer. E é por isso que vamos conseguir obedecer a Deus, porque vamos entender exatamente o que se deve fazer. Além disso, o Espírito nos dá poder para executar, não só para querer, mas também para realizar, para fazer, para glorificar Deus através das nossas obras. Além disso, ensinar aos outros também a palavra, os mandamentos, a lei, e ir até todo mundo, até os confins da terra. Então, poder também para mobilidade, para ação, poder para avançar pelas nações, levando a palavra de Deus. Então, é esse Deus que glorificou a seu Filho, Jesus. Então, Deus, o Pai, nos céus, enviou o seu Filho amado, Jesus. E ele aqui na terra foi glorificado. Vamos ver aqui o próprio Pedro vai dizer que ele foi glorificado na ressurreição. Ele morreu, sofreu, foi humilhado, mas ele ressuscitou. Então glorificou a seu Filho Jesus. Esse é o caminho da fé. Esse é o caminho da cura. Esse é o caminho da oração de Pedro e João indo ao templo para sua oração diária, os dois concordando com o que iriam pedir, porque vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir isso por essa razão. Entender, concordar. Quando dois ou mais concordarem com alguma coisa aqui na terra, será feito no céu, será ordenado no céu. Jesus vai estar ali entre eles e vai acontecer um milagre. Foi nessa fé que Pedro e João foram ao templo e aquele paralítico, aquele homem coxo, foi curado. Então, o Deus Pai, o Deus de nossos pais, o único Deus, glorificou o seu Filho. Deus enviou foi o seu Filho. Quem veio à terra? O Filho de Deus, Jesus, a quem vós entregastes.
e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele, Pilatos, determinado que fosse solto. Veja bem o que vocês fizeram, ajudando então nessa entrega a que Jesus fosse glorificado. Quando vocês humilham, crucificam, pregam os pregos, os cravos nas mãos e nos pés, vocês estão colaborando com a glorificação. Ele vai vencer a dor, ele vai vencer a humilhação, ele vai ser fiel até a morte. Ele vai vencer o sepultamento, o sepulcro e vai ressuscitar. Então Deus vai glorificá-lo muito mais à medida que vocês o perseguem, que vocês o prendem, que vocês humilham, e ele permanece fiel, ele os ama. Então é assim que Jesus é glorificado. E no final, tanto o amor, ele venceu pelo amor, foi o que mais amou em toda a terra, e o amor venceu, Deus ressuscitou o seu Filho amado. Quem mais amou, Deus mais amou, e somos assim até hoje. Quando nós amamos a palavra, amamos a Deus, amamos a obra, somos humilhados, somos perseguidos, permanecemos continuamente, somos fiéis, então somos chamados, somos escolhidos e somos amados. Porque aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. É muito amor, é todo o amor do mundo, todo o amor dos céus, todo o amor de Deus sobre a nossa vida. E Jesus recebeu também todo este amor. Versículo 14. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos fosse dado um homem homicida. Então, veja o que vocês fizeram, a confusão que vocês fizeram. Um santo e justo vocês negaram. Um homicida vocês pediram que fosse solto, que fosse o patrono das vossas ações, dos vossos propósitos, dos vossos desejos. E lhes foi dado por Pilatos, que queria soltar a Jesus. Tinha ali o sonho da esposa, tinha ali aquele sentimento de que deveria soltar Jesus por ser um homem justo. Mas os judeus forçaram a condenação e pediram, não solte esse homem, sendo que ele era o santo e o justo. Negaste, porque Pilatos queria soltar, os judeus negaram, disseram, não nos solte, não queremos Jesus, queremos Barrabás, pediste que vos desse um homem homicida. Então vocês pediram o futuro de vocês, o caminho de vocês. Mas veja aqui agora a revelação do amor de Deus, pela fé, curando um homem ali no meio desse povo que o havia rejeitado. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então vocês mataram o príncipe da vida, o que dá início à salvação, ao perdão, que com seu sangue redime e compra de todas as nações, todos aqueles que crerem são redimidos pelo sangue. Para Israel, Jesus não deveria ser morto, ele deveria ser aceito e reconhecido como o príncipe da vida, o justo, o santo, o Messias de Israel, e ser recebido como príncipe, como rei. Inicialmente príncipe, futuramente rei, como filho de Davi, herdeiro do trono de Israel. Mas como ele foi rejeitado pelo povo que não deveria rejeitar, não deveria matar, não deveria crucificar, então ele acaba sendo recebido pelos demais. Quando ele é morto, quando seu sangue é derramado, quando ele é crucificado, quando ele é sepultado, ele acaba se tornando o salvador de todos os demais. Ele não veio para as demais nações, ele veio para o que era seu, para os judeus. Mas como os seus o rejeitaram, nessa rejeição, Deus então escolhe todas as nações em lugar ali naquele momento de Israel. Então ele é o salvador de todas as nações, de todos os povos, de todos os que se arrependerem. Passe então Israel a essa condição. Com tudo o que aconteceu, Israel pode ser salvo, deve ser salvo. Se arrependendo, Deus vai perdoar. Jesus mesmo pediu, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então perdoa o povo de Israel, exatamente isso que Pedro vai dizer. Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. É exatamente o que está em Apocalipse 12. A semente da mulher são os que têm os mandamentos de Deus
e o testemunho de Jesus Cristo. E Pedro está dizendo isso. Nós recebemos esse testemunho. Nós guardamos os mandamentos, conforme Israel, e levamos o testemunho de que Jesus salva a humanidade. Ele morreu agora, foi considerado por Deus, foi determinado por Deus, Salvador do mundo, Salvador de todos os povos, dos gentios. Já que Israel recusou, passe então para o mundo todo. Acabou bênção, acabou em vitória. Então somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque ele veio para o que era seu. Já que o seu não receberam, não fizeram festa, não celebraram, não se curvaram, não obedeceram, não aceitaram a palavra de Cristo, Cristo agora é de todos. Cristo Pai para o mundo. O sangue de Jesus asperge. Então, com a rejeição de Israel, o sangue é derramado e é derramado sobre o mundo todo. Todo mundo agora já pode ser salvo por essa misericórdia, por Jesus, pelo seu sangue e pelo testemunho de Jesus. E vamos guardar os mandamentos. Vamos entrar na promessa, porque é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou a seu Filho Jesus. Então vamos ter a palavra. Nada da lei, nada do Antigo Testamento será abolido. Nós vamos ser enxertados nessa palavra, junto com o sangue de Jesus. Pelo sangue, temos acesso agora a essa vida plena com Deus. E a vida revelada, a palavra revelada. Ele é o príncipe da vida, ele é a luz do mundo, ele é o que revela a vida em Deus, na palavra de Deus, a salvação. E é isso agora que Pedro, com essa revelação do testemunho da obra de Jesus agora, do valor do seu sangue, da sua morte ali pelos judeus, que agora então o sangue foi aspergido, foi derramado lá pelos judeus, com a rejeição dos judeus, que não era para ter acontecido para os judeus deveriam ter recebido, e o coroado. Como assim não o fizeram, passou para todos. Então, esse é o testemunho que os apóstolos recebem. Vão pregar a todos. E vão pregar também para os judeus. Não vão ter diferença mais. Judeu, gentio, romano, grego, todos são iguais agora diante de Deus. Todos têm que crer em Jesus e todos têm que obedecer a Deus para ser salvos. E todos, então, guardando os mandamentos de Deus, guardando os mandamentos de Jesus, obedecendo a palavra, sendo fiel a Deus, louvando, glorificando a Deus, o servindo, o amando e invocando o nome de Jesus para ser salvo. Versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então é pela fé em Jesus, no nome de Jesus, porque Deus o exaltou, Deus o glorificou, a seu Filho Jesus, o seu nome. Então é pela fé no seu nome, no seu sangue, na sua morte, na sua obra de redenção, na sua ressurreição, no seu poder. É no nome de Jesus que está glorificado nos céus e na terra, que mexe os céus, move os céus e vem fortalecer a este homem que vocês estão vendo, conhecem sua história desde o seu nascimento. Ele já nasceu assim, que é verdade que ele é coxo, que ele já nasceu dessa forma. Sim, a fé que vem por ele, a fé agora vem por Jesus, esse poder está espargido pelo sangue de Jesus, pelo batismo com o Espírito Santo, que Pedro já recebeu, João já recebeu, já está derramado, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então vem o milagre, vem a obra de Jesus, que agora continua cumprindo a profecia de Moisés. Será maior, terá poder, vocês devem ouvi-lo, vocês agora devem ouvir com fé. Crer, obedecer, observar, começa crendo, pela fé, pelo ouvir, crer, desejar. Eu quero tudo que Deus tem para mim de uma forma perfeita, perfeita saúde, perfeita paz, perfeita alegria. Isso é salvação, é completa. Salvação é uma vida com abundância, uma vida plena diante de Deus, que começa aqui e vai para a eternidade. Será feita a vontade de Deus assim na terra como nos céus. Você vai viver em plena comunhão com Deus, tanto aqui pelo batismo com o Espírito Santo,
quanto nos céus. Perfeita saúde. Na presença de vocês. Vocês estão vendo. Esse é o nosso testemunho, que é esse Jesus. É este poder que está proporcionando isso. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Exatamente. Jesus disse isso: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pedro sabia disso. Já estava sendo divulgada essa mensagem, já estava sendo compartilhada. Alguns estavam ali perto da cruz, João estava, outros estavam. Já estava sendo redigida. Muitas partes já se conhecia, já fragmentos da palavra, dos evangelhos, dos testemunhos dos que estavam presentes ali, que eram ouvidos, presentes na crucificação, em todos aqueles acontecimentos, já corria. Olha, Jesus disse isso. Jesus disse que eles fizeram por ignorância. Então Pedro já estava aberto ao perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus está perdoando, Pedro também vai perdoar até 70 vezes 7. Até a crucificação, até a morte de Jesus. Então agora, irmãos, ainda chama de irmãos. Ele realmente obedece a Jesus, crê em Jesus. Jesus disse, foi por ignorância. Eu sei que o fizeste por ignorância. Isso é declaração de fé. Se Jesus está dizendo que os judeus o crucificaram por ignorância, quem é Pedro e quem somos nós para trazer alguma palavra de acusação? Dizer que judeu não tem perdão porque foram os judeus que mataram Jesus? Não, eles fizeram num período de ignorância. Como também os vossos príncipes, os que estavam ali liderando naquela época, podem ter paz. Porém, vamos seguir vendo as consequências. O que eu preciso fazer para ser salvo? Pedro aqui vai responder para eles. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. É a mesma reação de José, quando foi vendido pelos seus irmãos, foi lançado no poço, quase morreu, tinha uma ideia de matá-lo ali. Depois alguém deu a ideia, quando viu uma caravana de mercadores que ia para o Egito, de então vender José, com a ideia já de salvar José. José foi salvo e foi levado ao Egito, onde se tornou praticamente o governador da maior parte do Egito. Assim também aconteceu com Jesus, José mesmo assume. Isso aconteceu pela providência de Deus para salvar a vida de vocês. Jesus também acaba morrendo para salvar a humanidade. Embora não seja certo, nós realmente podemos chorar quando vemos alguma coisa sendo falada a respeito do sofrimento de Jesus na cruz. Realmente não precisava isso acontecer. Mas uma vez que aconteceu, isso teve uma conotação de salvação, de estar pagando o preço pelos nossos pecados. Ele não vai sofrer em vão. Se ele sofreu, esse sofrimento dele vai servir para nós, vai trazer a nossa redenção. Então José também sendo vendido ao Egito, vai trazer a salvação, porque lá do Egito ele vai poder chamar o povo, o pai, os irmãos para ir ao Egito e não morrerem de fome ali na terra onde eles estavam, em Israel, mas ficaram no Egito, venceram a fome, venceram a morte, foram salvos, e depois Deus os trouxe de volta do Egito para a terra prometida, a terra de Israel. Assim também Jesus vai ser morto, vai ser vendido por Judas, vai sofrer, crucificado, foi lançado ali no poço do sepulcro, na morte, mas a morte não conseguiu retê-lo. Deus, o Pai, o ressuscitou. E nesse momento, então, ele chama todo o povo, todo mundo para ele, e quem vem a ele é salvo, é curado, é alimentado, recebe o pão da vida, a água da vida, e é salvo do deserto deste mundo, do mal, da maldade deste mundo, é transformado e recebe o dom do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo. Então, se cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, que haveria toda essa situação, essa reversão do pecado do mundo, essa transformação, esse novo nascimento, toda essa obra de Deus de redenção através da sua morte, do seu sofrimento na cruz. Tudo isso foi levado à confirmação do Pai
ao juízo do Pai, de que ele foi fiel, de que ele amou até a morte, morte de cruz. Isso proporciona o decreto de Deus para a salvação a todo aquele que nele crê. Então recebe este ato de Jesus em seu lugar. Ele é o que paga o preço. Ele morre por você. Ele está ali na cruz em seu lugar. Basta que você o reconheça dessa forma, em seu lugar, que você o aceite, que você considere que ele está ali no seu lugar. Então, pela fé, você é redimido, todo o seu pecado é apagado, todo o preço é pago. Mas, se você vai viver um segundo após esse momento de fé, você passa a ter toda uma responsabilidade de caminhar nos passos de Jesus, de aprender com Jesus, conhecer a Jesus, viver como ele viveu, andar em justiça, em retidão, conforme foi falado no versículo 14, em santidade. Então nós teremos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Teremos que andar nos passos de Jesus, teremos que entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito. É o que nós encontramos aqui no versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então é verdade, é a minha experiência com Deus, é de uma fé que leva a uma transformação. Arrependei-vos. Não quero mais desobedecer a Deus. Não quero mais pecar. Não quero mais te entristecer. Não quero mais entristecer o teu Espírito Santo. Eu quero andar em justiça. Eu quero andar na luz. Eu quero andar em santidade. Eu quero cumprir o teu querer, a tua vontade. Quero que se cumpra em mim. Faz em mim a tua obra. Então é todo um procedimento que vem da fé. A fé é a porta. Nós entramos pela fé. Mas o caminhar dessa fé vai levar a um conhecimento e uma prática, a um arrependimento real, sincero, de obediência a Deus, da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, prosseguir conhecendo a palavra de Deus, conhecer a Jesus, andar, viver como Jesus viveu, andar nos passos de Jesus, segui-lo por onde quer que ele vá, por onde ele ensina, pela sua palavra, pelos seus mandamentos, pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus, todas as coisas. Isso é, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Temos que realmente ter uma nova vida. Essa é a vontade de Deus. Quem diz que crê e não obedece pode ser considerado filho do diabo, porque conhece, mas não pratica. Sabe qual é a palavra de Deus? Com o primeiro casal sabia a palavra de Deus, mas seguiu a palavra da serpente, desobedeceu a Deus e veio ao pecado. O salário do pecado é a morte. Se eu digo que conheço a Deus, se eu digo que eu conheço a palavra de Deus, se eu digo que eu conheço a Jesus, eu tenho que me converter, me arrepender, para que sejam apagados os vossos pecados. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 João: se andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Então, se andarmos na luz, se eu conheço, se eu ouvi falar de Jesus, se eu sei que ele disse a palavra de Deus, eu tenho que me arrepender e me converter para andar na luz. Se eu andar na luz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então, para que sejam apagados os vossos pecados. Mais uma vez o texto está na sequência da palavra, está afinada. Confirma 1 João, confirma a palavra que Deus deu a Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, clamar a mim, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, se converter, se arrepender. Pedro vai dizer a mesma coisa: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quando você prega, aceita Jesus, crê pela graça, sem justiça, sem arrependimento, sem conversão, você está deturpando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer: arrependei-vos, crede no Evangelho, convertei-vos.
estejam realmente consertando as vossas ações, a vossa vida. Importa-vos nascer de novo, nascer da água, do Espírito, obedecer a Deus. Não adianta querer honrar a Deus só com os lábios, tem que honrar com a prática, com a vida. É a vida que confirma os lábios. Mesmo ir lá e confessar e falar, se sair dali e não mostrar com as atitudes, Deus vai dizer que aquele lábio é um lábio falso, é um lábio enganador, confessou de forma enganosa. Você tem que confessar que conhece a Deus e andar neste caminho, na prática da palavra de Deus. E para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então é aí que vem nessa consagração, arrependimento, conversão. Começa com a fé vai levar às obras. Arrependimento e conversão, vai haver algo diferente, a vida vai mudar. Vai haver santificação, vai haver louvor, adoração, amor ao próximo. Uma nova vida vai começar. Nós não podemos esquecer, temos aqui citado sempre a palavra de Deus, quando diz: o justo viverá pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. Veja bem, arrependimento, conversão, justo. Justiça, viverá pela fé. Não é a fé, mas é a justiça. Arrependei-vos e convertei-vos. Então você vai viver por essa fé. A fé começou, existe a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé vai produzir algo, uma conversão, um arrependimento do coração. E essa fé, então, vai te levar à prática. O poder de Deus, a justiça. É o que está aqui. A ele, aos seus santos profetas desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, existe aqui uma conclusão, existe aqui uma atitude. Vocês vão ouvir em tudo quanto vos disser. Esse ouvir implica prática. Eu só vou conseguir provar que eu ouvi quando eu fizer alguma coisa relacionada a isso que me foi instruído. Se eu estudo, se eu ouço uma aula e aprendo alguma coisa, imediatamente é comum que o professor lhe dê uma atividade, um trabalho. Agora faça. Execute conforme você ouviu. Então, quando eu faço corretamente, eu comprovo que realmente eu ouvi, eu aprendi. Eu aprendi, agora já está no meu coração, está na minha mente, está na minha memória. Agora eu já sei fazer. Então não importa, não adianta nada ouvir e não obedecer, não praticar, não saber fazer, mas não fazer nunca. Então você estava ali em vão. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Escutar é aprender, é adquirir aquele conhecimento e praticar. Então existe aí muitas denominações ensinando errado, pessoas estão apáticas, paradas, não fazem nada porque aprenderam que não precisam, que é pela graça, não é por obras, então eu não preciso amar, não preciso ajudar, não preciso fazer o bem, não preciso ensinar, não preciso nada. Basta apenas eu dizer que aprendi, confessar com o lábio, pronto. Sendo que a palavra de Deus é clara, dizendo que nós temos que praticar, nós temos que fazer o bem. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então é um bendito que vem de uma palavra, Deus te abençoe, vem de uma bênção, vamos abençoar todas as famílias da terra, mas também vem de algo prático, vem de fazer o bem, fazer o certo, de ser benditas para amar, para cuidar uns dos outros,
Então, todas as famílias vivendo de acordo com a vontade de Deus na prática, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, realmente, o grande desafio lá de Gênesis é ter o conhecimento do bem e do mal e aprender o bem e rejeitar o mal. Mesmo que eu conheça o mal, eu rejeito o mal. Então, apartar a cada um de vossas maldades. Quando você agora, nesse tempo do conhecimento do bem e do mal, você conhecendo o mal, rejeita tudo que vem do mal, e o Espírito de Deus te revela aquilo que é mal, aquilo que é errado, e você passa a praticar o bem. Veja que o bem não pode ser um bem apenas de dizer que sabe o que é bem. Tem que ser feito para se consumar, se configurar com atitudes do bem, para o bem do próximo, para a glória de Deus, para a vida plena, para a salvação, para a alegria da sociedade, para a satisfação das necessidades. Então, apartar cada um das vossas maldades, que é prejudicar a vida do outro, roubar os seus sonhos e entristecer, vem sendo mal. Apartar do mal e levando você para a prática do bem, que tem que ser objetiva, tem que ser através das suas obras. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.